Oi, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Em Filipenses 3 fala sobre a plena confiança em Deus e prosseguindo para o alvo. Paulo começa essa carta dizendo para tomar cuidado com os cães. Mas quem são os cães? Os cães são aqueles que acreditam na falsa circuncisão. A falsa circuncisão é aquela que tá na lei, que é pegar o bebê do sexo masculino e circuncidá-lo no 8º dia de vida. Mas a verdadeira circuncisão que Paulo fala é: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A verdadeira circuncisão somos nós, que negamos o nosso desejo carnal, a nossa vontade de pecar contra Deus. Essa é a verdadeira circuncisão, de aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, para Ele ser Senhor da sua carne e através do Espírito dele você possa ser guiado e não mais pela sua carne. Então assim você vai estar circuncidando a si mesmo para adorar pelo Espírito de Deus e se gloriar em Cristo Jesus, porque está negando a sua carne e seguindo a vontade de Deus para a sua vida. Paulo fala que por mais que ele tivesse razões como: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro israelita, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo enfatiza que se alguém tinha poder para confiar mais na lei, era ele. Mas imagine nós que vivíamos na lei do nosso corpo, na lei da nossa vontade carnal de pecar contra Deus, em nossa justiça. O que a gente conquistou com a nossa justiça? Que sabedoria que a gente conquistou? A nossa inteligência, a inteligência que alcançamos pela força do nosso braço, os status, o poder, a influência, a fama. Junto com o que Paulo era, e isso tudo que nós tínhamos de alguma forma, é esterco. Paulo diz: mas o que para mim era lucro, para ser a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Nós devemos perder todas as coisas por conta de Jesus. O seu conhecimento é superior a todas essas coisas que tem nesse mundo. O conhecimento de Cristo é superior ao conhecimento terreno que nós temos. E Paulo diz que considera o conhecimento que ele tinha na sua vida passada como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Ser encontrado em Jesus é obedecer. É obedecer sua vontade, ser guiado pelo Espírito Santo e viver em uma vida justa e honesta perante Ele, verdadeiramente seguindo os seus passos.
Paulo continua dizendo, não tendo a minha própria justiça, não tendo a nossa justiça, mas vivendo uma vida de santidade. Que procede da lei. A justiça que procede da lei gera o pecado, e o pecado gera a morte. Mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A fé é a esperança do que não vemos. A fé é acreditar naquilo que não se vê. A gente acredita em Jesus. E por conta dele somos justificados. Em Gênesis fala que quando Deus prometeu um filho, uma descendência muito grande, Abraão falando que a sua descendência seria como as estrelas do céu, diz que Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. A fé nos justifica. A fé é depositar toda a sua confiança em Deus. Acreditar que Ele pode te levar a lugares maiores, mesmo que você não esteja vendo. Essa é a fé. Paulo diz que ele quer conhecer o Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-se como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conhecer Jesus é a vida eterna. Prosseguir em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, essa é a vida eterna que Ele nos prometeu. E agora nós devemos nos manter em santidade, sendo santificados pelo Espírito Santo, até que Ele volte e resgate a sua igreja. Quando Paulo fala para prosseguirmos, ele fala para esquecermos tudo que ficou para trás. Vamos esquecer a nossa vida passada, vamos esquecer aquilo que dávamos valor para seguir o conhecimento de Cristo, para seguir a vontade do Senhor. Vamos ser renovados e reformados por Ele. Ao entregar o nosso conhecimento nas mãos dele, vamos deixar que a nossa mente seja renovada nele. Em Romanos 12:2 fala para renovarmos o nosso pensamento, para que as coisas de Deus que são agradáveis, boas e perfeitas nos atinjam. Vamos deixar ser renovados por Deus, que sermos transformados por Ele. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Paulo fala antes desse versículo que ele avança adiante. Ele avança para as coisas adiantes. Prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você vai esquecer aquela sua vida antiga, mas você vai ganhar uma vida nova. Você vai ganhar coisas novas. Você vai ganhar a presença de Jesus, que é o mais importante. Você não vai perder sua vida, mas você vai ganhar o privilégio de ter uma vida com Jesus e de ter acesso ao próprio Deus vivo, que te formou, que te gerou e que te ama mais que tudo. A vida eterna nos foi concedida só por Jesus ter vindo aqui na terra e se sacrificado por nós no Calvário. Que possamos retribuir o amor dele, conhecendo ele, se entregando por ele. Seguindo os mesmos passos, tendo vontade de conhecê-lo, que esse seja o nosso maior desejo. E todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá.
Então, ou seja, não é para termos outro alvo a não ser Jesus. O nosso alvo é Jesus Cristo, conhecer Jesus e ser conhecido com Ele e se parecer com Ele. Nós devemos nos parecer com Jesus para sermos luz do mundo. Quando Jesus foi arrebatado e está na glória, sentado na direita do Pai, nós agora somos os seus representantes aqui na Terra. Tem uma frase que fala: nós somos o único Jesus que as pessoas estão conhecendo. Que possamos santificar o nome do nosso Deus. Que possamos representá-lo aonde formos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Agora que você já tem, talvez você esteja um tempo de caminhada na fé, ou talvez você começou agora. Não se preocupe nas coisas que você vai alcançar no futuro. Não fique ansioso. Deus fala para a gente se viver de acordo com o que já alcançamos. Vivamos cuidando e tendo responsabilidade com o que Deus nos deu para administrar. Que nós não sejamos irresponsáveis, mas venhamos ser bons administradores e líderes como ele foi. E terminando esse capítulo, Paulo fala para os irmãos seguirem unidos o seu exemplo. Ou seja, vamos ter comunhão, vamos falar um com o outro, vamos abrir o coração com o outro, vamos estar na igreja com os nossos irmãos. Prosseguir para o alvo não é somente conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, mas também é estar em comunhão na igreja. Não é somente ter fé, é também ouvir Jesus da boca dos outros. Geralmente, o Jesus que você conhece não é o Jesus que a outra pessoa conhece. Então, quando vocês forem conversar sobre o que vocês conhecem de Jesus, vocês vão ser fortalecidos, porque o Pai estará sendo revelado através, como cada um fala, como cada um tem a sua experiência com Deus. Ali o Pai será revelado e glorificado. Mas Paulo fala para eles terem comunhão por conta de uma coisa, que tem pessoas que que são inimigas da cruz. E o Deus deles é o seu próprio estômago, ou seja, o Deus deles são eles mesmos. E Paulo diz, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Prosseguindo para o alvo, que é conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. Prosseguir para o alvo também é alcançar os céus, alcançar a sua salvação, pensar nos céus. É falar, eu não sou daqui, eu não vou viver as coisas desta terra, eu não vou viver uma vida terrena cheia de pecados, mas eu vou viver como se eu fosse um cidadão do céu, filho de Deus. Porque a minha cidadania está nos céus. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da palavra, que vocês tenham um bom final de semana. E até o próximo vídeo.